Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos seguir com mais uma lista, é a lista 8, né, do Desafio Weekend. Nós vamos fazer a correção. Vamos tentar aqui um modelinho de novo, diferente. Aprendi a usar esse programinha, então estou aproveitando dele, acho que vai dar certo. Então, a lista 8 do desafio, ele propõe o tema de geopolítica mundial. Então, alguns dos temas abordados nas questões são temas que a gente já trabalhou em sala e que também depende, né, de conhecimento conteudístico, mas também de atualidade. Então, nós vamos fazer a correção, alguns comentários aqui. Quero fazer um vídeo não muito longo para facilitar para vocês também, né, a correção e a interação com a atividade. Bom, vamos lá para a questão número 1. É uma questão do Enem, né? E aí fala o seguinte, ó, leia o texto e responda. A depressão econômica gerada pela crise de 1929 teve no presidente americano Franklin Roosevelt um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da prática da intervenção e do planejamento estatal na economia. Juntamente com outros programas de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego e fez crescer radicalmente a produção industrial no final da guerra. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. Vamos aí então para as alternativas. A partir do texto, conclui-se que, já está aí marcadinho, mas a gente vai analisando uma por uma, tá? Então, olha aí, o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado em ampla escala na economia. Então, essa alternativa já responde já resume o que o texto trata. Né? Por quê? Porque a gente sabe que vai haver, dentro dessa proposta do New Deal, uma interferência fundamental da ação do Estado dentro da economia. O liberalismo econômico ele vai ruir, aqui ele não vai existir, ele não vai conseguir se manter, e essa crise só vai ser superada exatamente por causa da ação do Estado. Na alternativa B, ele fala o seguinte: a crise de 1929 foi solucionada por Roosevelt, que criou medidas econômicas para diminuir a produção e o consumo. Ela não foi totalmente resolvida por ele deu o pontapé inicial, e tanto que no texto ele cita o fato de que a guerra foi um fator também importante no processo de superação da crise de 29, tá? Então, ela está incorreta. Os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes no combate à crise econômica. Erradíssimo, né? Então, o texto já fala que ele conseguiu implementar algumas políticas, principalmente para gerar renda para os pobres, que assim, dessa forma que ele cita no texto, e também, consequentemente, gerar consumo dentro do país. Alternativa D. O desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou uma corrida armamentista. Não. Aqui, o investimento na área bélica está relacionado com a guerra que estava em andamento, não exatamente com a questão da crise. Até porque a gente já falou isso em sala, que os Estados Unidos aproveitou muito desse processo da Segunda Guerra Mundial para vender arma para o mundo, né? Por quê? Porque até então eles não estavam dentro da guerra, eles só vão entrar na guerra em 1942. A alternativa é a intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial e foi bem sucedida apoiando-se em suas necessidades. Então, erradíssimo, acabei de falar, né? Os Estados Unidos só vai entrar mais tarde, em 1942, por causa do ataque a Pearl Harbor. Isso aí a gente já falou em sala. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos lá para a questão número 2. Também do Enem. Leia o texto e responda.
Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris em janeiro de 1993, após cerca de 2 décadas de negociação, na Conferência do Desarmamento em Genebra, a CPAQ entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a primeira conferência dos Estados-partes na CPQA, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Disse: "O que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito por si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais." Aí ele vem, ó. O que a convenção representou para o cenário geopolítico mundial? Letra A. Primeiro, né, entender o que foi essa convenção. Os países que entraram nessa convenção, eles decidiram por não fabricar esse tipo de armamento. É isso que aconteceu com essa convenção. Ele fala o seguinte, ó, letra A. O esgotamento dos pactos bélicos multimilitares. Não. Aqui está falando de um tipo de armamento específico, que é só de armamento químico. Os outros tipos de armamentos, não. Então, os pactos bélicos continuam. Somente a questão de armamento químico. Letra B. Restrição aos complexos industriais militares. Sim, essa é a alternativa correta. O que seria essa restrição a esses complexos? Aqui limita o tipo de fabricação de armamento por esses países, onde os armamentos químicos passam a ser proibidos. C. Enfraquecimento de blocos políticos regionais. Não. O pacto não tinha nada a ver com a relação entre os países, e sim com a questão do tipo de fabricação desse armamento. Letra D. Cerceamento às agências de inteligência estatal. O que é cerceamento? Diminuição, né? Cercear. Não. Não tem nada a ver. As inteligências, as agências de inteligência de todos os países continuam agindo da mesma forma. A questão está relacionada com a fabricação de armamento. E letra E, desestabilização das empresas produtoras de munições. Não, né? A gente sabe, na verdade, que o mundo, boa parte da economia do mundo gira em torno da produção de armamentos. Estados Unidos e Rússia se aproveitam muito disso, inclusive parte da sua economia está voltada para isso. Então, não tem absolutamente nada a ver com a questão da produção em si, tá? Vamos lá, então, agora para a questão número 3. No dia 26 de abril de 1986, às 1h23 minutos e 58 segundos, uma série de explosões destruiu o reator e o prédio do quarto bloco da Central Elétrica Atômica de Chernobyl, na fronteira de Belarus. A catástrofe de Chernobyl se converteu no mais grave acidente tecnológico do século XX. Para a pequena Belarus, o acidente representou uma desgraça nacional, levando-se em conta que ali não havia nenhuma central atômica. O evento ocorrido em Chernobyl atesta e reforça incertezas, problemas e incongruências acerca do uso da energia nuclear nuclear. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos analisar. Letra A. Dado seu uso recente no Brasil, não há registro de acidentes com substâncias radioativas no país, seja no âmbito da produção energética, seja no uso em equipamento radiológico. Falso. Nós temos um dos grandes acidentes radiológicos do mundo, né? E bem aqui do lado, que foi do Césio 137, que ocorreu por causa, né, de um descarte irregular de um aparelho de raio-x, né, se eu não estiver equivocada. Isso foi no ano de 1987 ou 88, não me recordo a data específica agora. E nós tivemos um grave problema, um grave acidente radiológico aqui no Brasil. Então, nós estamos dentro das estatísticas, viu? Alternativa B. O domínio tecnológico para a geração de energia nuclear pode possibilitar a produção de armas nucleares, razão pela qual os Estados Unidos exercem uma forte pressão sobre o projeto nuclear do Irã. Verdadeiro.
porque muitos países querem enriquecer urânio com a justificativa de produção energética e há uma grande preocupação, não só dos Estados Unidos, é claro, mas os Estados Unidos age de forma específica, contundente, mas a gente sabe que existem outras razões por trás disso também, mas eu não vou comentar agora, é que esse enriquecimento ele pode ser direcionado não só para a produção, mas como também para a produção energética, mas como também para a produção de armamento nuclear, o que é um grave problema mundial, né? Porque a gente pensa aí em países instáveis politicamente, nem vou falar questão econômica, politicamente, que tenham em poder arma de destruição em massa. Então, isso é um grave problema. Então, essa é a alternativa correta. Alternativa C. A construção de novas usinas nucleares no Brasil encontra-se restrita, dada a sua dependência tecnológica em relação ao enriquecimento de urânio. Não. A gente tem duas usinas, Angra 1 e Angra 2, eu acho que são só duas. Hoje, né, o governo atual tem feito algumas parcerias com os Estados Unidos para reativar colocá-las em atividade maior do que estão nesse momento, mas a gente não tem é, um grande, uma grande atividade na área nuclear, não, tá? Então essa alternativa está errada. Alternativa D. A reduzida participação da energia nuclear na matriz energética japonesa é decorrente da preocupação quanto à capacidade de as usinas suportarem atividades sísmicas no país. Falso. O Japão é um dos países que mais utiliza esse tipo de energia, inclusive alvo de muitas críticas na utilização. No ano de 2011, nós tivemos o tsunami que atingiu uma usina, a usina de Fukushima. Eles tiveram um acidente radiológico ali grave, muitas pessoas ficaram isoladas, muitas pessoas têm consequências hoje por causa desse acidente. Então, o Japão não tem reduzido, na verdade, há muita manifestação, há muita preocupação em relação ao uso dessa energia por parte do Japão, mas ele não tem manifestado de nenhuma forma a preocupação em reduzir isso, tá? A alternativa é: um acidente de Chernobyl influenciou a opinião pública acerca da aceitação da energia nuclear, repercutindo na queda de sua produção nos países industrializados. Errado. Por que não? Porque essa energia ainda tem sido muito utilizada atualmente por muitos países, como é o caso do Japão, que nós acabamos de citar, tá? Então, parte da população é contra. Então, assim, no Japão já existiram vários momentos em que a população se manifestou, fizeram manifestações públicas contrárias à utilização desse tipo de energia. Mas que isso de fato esteja realmente efetivamente reduzindo a sua utilização, isso não acontece. Então, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Vamos lá agora para a questão número 4. Analise o mapa a seguir. Então, ele traz um mapa com o mundo bipolar de 1945 a 1990. Nós temos o mundo todo, onde nós temos aí a divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Os principais países pertencentes, né, ao capitalismo, os principais países pertencentes ao socialismo. E aí, quando a gente observa o mapa, a gente consegue ver bem claramente essa divisão e os países que não se alinharam, né? Como, por exemplo, nós aqui do Brasil, boa parte da África também, né? Não se alinharam a nenhum lado declaradamente, tá? Não quer dizer que quem não se aliou não era capitalista, tá bom? A gente já falou sobre isso em sala. Vamos lá. Com base no mapa e nos conhecimentos da geopolítica mundial no século XX, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. Então, olha aí. Com base no mapa e nos conhecimentos da geopolítica mundial do século XX, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. Então, vamos lá. O término da Segunda Guerra Mundial inaugurou o período denominado Guerra Fria, marcada pelo confronto ideológico entre União Soviética e Estados Unidos, gerando diversos conflitos por disputas de territórios. Sim, isso foi a Guerra Fria. Então, essa afirmação é verdadeira. A gente sabe que houve uma divisão e que havia uma disputa. Claro que houveram disputas entre conflitos, mas havia uma disputa ideológica, né, entre os modelos econômicos, o capitalista e o socialista. Fidel Castro se aproximou do bloco socialista, do qual nasceu um plano que levou a uma das maiores crises políticas da Guerra Fria, o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, em 1962, designado como a crise dos mísseis em Cuba. Verdadeira, a gente falou isso em sala, não sei se vocês lembram. Durante a Guerra Fria, esse foi o momento mais tenso, na verdade, da Guerra Fria,
tá? Foi o momento que mais se aproximou de fato eclodir a Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra nuclear. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é uma aliança militar fundada no princípio da segurança coletiva com o objetivo de manter a paz entre os países membros e a democracia dentro deles, verdadeiro. Né? Os países que tinham os Estados Unidos como principal mentor dessa organização tinha como essa prerrogativa da manutenção da paz, mesmo que atendendo aos seus interesses particulares, né? A corrida armamentista constituiu-se em uma característica secundária deste período, já que a questão central geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial foi a disseminação da Organização Espacial Mundial Multipolar. Errado, só para começar multipolar, porque a gente sabe que esse momento era um momento bipolar. E essa corrida armamentista era, na verdade, o carro-chefe do conflito do que foi a Guerra Fria. Então, essa é uma alternativa falsa. A última, né? A designação de fria vinculou-se a um período geopolítico no qual se destacava a abstenção das superpotências nos conflitos militares nas áreas periféricas do mundo, de forma que os norte-americanos e os soviéticos se desvincularam de guerras localizadas em outras partes do mundo. Errado, porque eles não se foi denominado fria porque eles não se enfrentaram diretamente, mas eles influenciaram e tomaram partido em muitos conflitos em áreas periféricas, como na África, como no Oriente Médio, que eles sim estavam inseridos dentro do conflito. Então, não foi frio porque eles não se envolveram, eles se absteram. Pelo contrário, eles foram grandes incentivadores, justamente também para tentar se movimentar nesse sentido. Então, olha aí, vamos ver qual é a possibilidade alternativa para a gente. Então, a alternativa A. As 3 primeiras afirmações são verdadeiras e as 2 últimas são falsas. Beleza, vamos lá agora para a questão número 5. Leia os textos 1 e 2 e responda à atividade. Texto 1. O Estado se enfraquece à medida que sua soberania é pressionada por organizações supranacionais, tais como ONU, OEA, OTAN, UE, OMC, BIRD, FMI, OPE e G8, uma vez que para tomar decisões internas frequentemente os estados devem levar em consideração os acordos feitos no âmbito dessas organizações. Texto 2. A soberania é questionada à medida que a interdependência global e a submissão às organizações intergovernamentais e às organizações não governamentais internacionais aumentam, o que pressiona o poder político a se adequar à globalização para recuperar a soberania e a legitimidade. Os textos anteriores destacam o papel das organizações intergovernamentais no processo de globalização. Esse papel é exemplificado pela atuação do, letra A, Fundo Monetário Internacional, o FMI, na solução da crise política Venezuela. Totalmente errado e equivocado, né? Porque a gente sabe que o FMI ele tem a função de empréstimo de dinheiro para os países e às vezes ele tem algumas condições, mas isso não tira, de fato, não tira a soberania. O que é a soberania? O poder de decisão de um país. Alternativa B. A Organização do Trabalho do Atlântico, a Organização do Tratado do Atlântico Norte na solução de conflitos no Oriente Médio. Também não, porque a OTAN, né, ela tem aí ela não vai interferir porque ela não tem esse poder de interferência. Então, o país que faz parte dela vai agir mediante as decisões que são tomadas, mas não necessariamente vai ferir a soberania de um país. Letra C. Organização dos países exportadores de petróleo no favorecimento da regulação do mercado de commodities globais. Também não, né? É uma organização de países membros que exportam petróleo. Então, essa organização ela não tem uma função, ela não tem um poder de determinação em relação aos países. Letra D. Organização Mundial do Comércio na facilitação do livre comércio internacional para as nações em desenvolvimento. Sim, né? Por quê? Porque a OMC ela tem aí a prática de determinações de diretrizes, se assim a gente pode dizer, de como funciona esse livre comércio mundial, que muitas vezes os países, para se enquadrar dentro dessas transações econômicas, precisam sim abrir mão de leis ou de ideais, e isso sim seria ferir a soberania.
tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Alternativa E, Banco Mundial para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, na busca de condições favoráveis aos refugiados dos países europeus. Também não. Lembrando que esse tema dessa questão nós trabalhamos em sala de aula, tá? Essa questão da perda da soberania dos países dentro do processo da globalização, dentro da nova ordem mundial. Nós falamos sobre isso, tá, pessoal? Vamos lá para a próxima questão, questão número 6. Leia o texto e responda. Tá bem grande essas questões, né, gente? Mas vamos lá. Desde 1980, o Censo dos Estados Unidos concedeu a seus habitantes a opção de se denominarem asiático-americanos, uma classificação feita provavelmente por uma analogia ao termo afro-americanos, termo pelo qual os negros norte-americanos preferem ser chamados. Presume-se que um asiático americano seja um americano nascido na Ásia ou um descendente asiático. Mas qual o sentido de classificar imigrantes da Turquia sob o mesmo título que os da Camboja, Coreia, Filipinas ou Paquistão, sem falar no território indiscutivelmente asiático de Israel? Na prática, esses grupos não têm nada em comum. Se olharmos mais de perto para a categoria asiático, ela nos diz mais sobre nós do que sobre os mapas. Vamos lá. Sobre as atitudes norte-americanas e das potências europeias do século XIX e XX em relação aos setores da humanidade originários de regiões outrora conhecidos como Leste ou Oriente, é correto afirmar. Alternativa A. Historicamente, a categoria orientais foi adotada para contemplar a noção geográfica de ocidentais e não tem sentido de inferioridade em relação ao Ocidente. A gente sabe que não, né, gente? A gente sabe que sim. Há uma conotação muitas vezes pejorativa no sentido dessa classificação de oriental. Então, essa alternativa não está correta. Alternativa B. As fronteiras entre as ex-colônias europeias na Ásia foram estabelecidas respeitando as culturas e os costumes de suas populações. Erradíssimo, falso. Isso nunca foi levado em consideração, nunca foi uma preocupação da Europa, como por exemplo dentro da África, um exemplo claríssimo, tá? Claríssimo. Aí eu estou usando um exemplo, mas ele está falando da questão do Oriente. Mas eles nunca tiveram essa preocupação com isso, não, tá? Então, olha, as fronteiras. Letra C. As fronteiras geográficas das ex-colônias foram estabelecidas respeitando-se as diferentes regiões locais, como o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. De jeito nenhum também. Né? Eles não se preocuparam com essa questão da religião, inclusive, tanto a alternativa B quanto a alternativa C acabaram gerando diversos conflitos nessas regiões, exatamente porque eles não levaram nada disso em consideração, tanto religião quanto grupos étnicos, nada disso, dividiu todo mundo, ou pôs grupos conflitantes em mesmas regiões, então existem uma série de conflitos nessas regiões que são geradas exatamente por essas divisões. Alternativa D. Governantes e colonizadores procuraram um denominador comum para populações que claramente pertenciam às antigas culturas, entidades políticas. Então, eles tentaram essa é a alternativa correta, né? Porque eles tentaram o quê? Globalizar. Eles tentaram juntar tudo num termo só, o que acaba sendo muito complicado, porque você coloca dentro de um mesmo balaio, vamos dizer assim, diversas etnias, diversas culturas, como se tudo fosse igual, tudo do mesmo jeito, e a gente sabe que não é, né? Então acaba assim subjugando essas pessoas, tudo dentro de uma classificação. E a alternativa é: colonizadores, ao traçarem as fronteiras coloniais, respeitaram as fronteiras geopolíticas dos estados orientais, como a Pérsia e o Iraque. Também não, tá? Eles não respeitaram, eles fizeram essas divisões a bel prazer, sempre para atender os seus próprios interesses. Então, eles não pensaram aí. Então, a alternativa correta dessa questão, né, é a alternativa D. Vamos lá, questão número 7. Leia o texto a seguir. Em 1949, os Estados Unidos lideraram uma organização que reuniria os países europeus do sistema capitalista em um pacto de auxílio militar mútuo.
No dia 4 de abril daquele ano, foi criada em Washington a Organização do Atlântico Norte, a OTAN. Ficava estabelecido que os países envolvidos se comprometiam na colaboração militar mútua em caso de ataques oriundos dos países referentes ao bloco socialista. No contexto geopolítico, após o fim da Guerra Fria, a OTAN, letra A, foi extinta após a queda do Muro de Berlim, uma vez que o socialismo não mais representava uma ameaça para a Europa. Falso, né? A OTAN existe até hoje, então, de cara, a gente já pode descartar essa alternativa. Alternativa B, teve ativa participação nos conflitos mundiais contemporâneos, como a invasão do Afeganistão após o 11 de setembro. Sim, né? Então, essa é a alternativa correta. A OTAN ainda existe, a OTAN ainda é muito ativa, os países que fazem parte, os países membros, acabam, né, fazendo aí ações conjuntas quando são de interesses deles, né? Como foi a questão do 11 de setembro no Afeganistão. Manteve seu caráter de aliança militar, mas sem a presença dos Estados Unidos após a criação da União Europeia. Falso. Os Estados Unidos nunca saiu, na verdade, é o país fundador e o principal país membro dessa organização. Alternativa D, transformou-se numa instituição de regulação de armamento e atividade nuclear após o acidente em Chernobyl. Não porque existem outras entidades que são responsáveis por esse tipo de ação nessa questão de fabricação de armamento nuclear, dessa questão nuclear. A OTAN não tem essa função, tá? A alternativa é, tornou-se uma agência de inteligência, uma vez que perdeu a razão de ser com o fim da União Soviética. Então, a alternativa correta já exclui a alternativa E, né, gente? Porque ela não é uma agência de inteligência, ela tem uma participação, ela age, os países membros dela têm grande atividade ainda no mundo, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos lá para a questão número 8. Bom, questão número 8 traz uma charge, né? Observe a charge e responda à atividade. Estados Unidos tem ogivas nucleares. Hillary acusa de pôr o mundo em risco. Então, é uma crítica, né? Por quê? Porque tá mostrando o presidente do Irã, onde os Estados Unidos acusa que ele faça, né, produz armamento nuclear, enquanto os próprios Estados Unidos possuem armamento nuclear. Então, é uma crítica que sugere a charge, mas vamos lá. Considerando-se a charge e os conhecimentos acerca das questões nucleares mundiais e marcantes do Irã, marque verdadeiro nas afirmativas verdadeiras, V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então vamos para as proposições. De acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, somente os países que explodiram a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial têm o direito de possuir esse tipo de armamento. Verdadeiro, tá, pessoal? Dentro do tratado, então, por exemplo, os Estados Unidos têm direito de ter armamento nuclear porque ele foi um dos países que utilizou, né, armamento nuclear na época da Segunda Guerra Mundial. Segunda alternativa. Algumas nações não autorizadas possuem armas nucleares, a exemplo da Índia e do Paquistão, o que, devido às disputas pela Caxemira, contribui para agravar a instabilidade dessa região. Verdadeira, a gente teve uma questão de uma lista anterior que tratava sobre esse assunto, não sei se vocês recordam, que falava exatamente de já ter ocorrido uma explosão, né, por parte, se não estiver enganado, do Paquistão. E aí eles alegaram que era um teste e tal, mas estava diretamente ligado à questão da Caxemira. Nós fizemos uma correção de uma atividade que falava sobre isso. A terceira aí, vamos aí. Desde que as primeiras sanções foram impostas pela ONU ao Irã, o comércio de todos os países importadores de petróleo foi extinto, ficando o país muçulmano isolado e com sérios problemas financeiros. Então é falso. Então o Irã continua vendendo petróleo, continua tendo aí ganhos, então ele não ficou isolado. Então essa alternativa é incorreta, tá? Próxima. A retomada das sanções por parte dos Estados Unidos contra o Irã tem por finalidade forçar o país a cortar seus programas nucleares e de mísseis e retirar seu apoio às forças rebeldes do Iêmen na Síria. Então, essa alternativa é verdadeira, porque quando os Estados Unidos tenta limitar aí a sua relação econômica com o Irã, é justamente para fazer com que a sua economia fique
prejudicado e ele não consiga dar andamento aos seus projetos de armamento nuclear. O projeto nuclear iraniano teve início com o apoio técnico norte-americano, recebendo a denominação de átomo da paz verdadeiro, tá? Porque os Estados Unidos, não me recordo a data, acabou dando uma premiação para o Irã com alguns avanços que eles tiveram, e isso acabou incentivando o Irã a iniciar esse projeto de armamento nuclear. Então, os Estados Unidos, querendo ou não, acabou tendo uma participação nesse processo. O que, por exemplo, é muito engraçado, porque é contraditório, né? Assim como a questão do Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden, um dos maiores inimigos que os Estados Unidos já possuiu na atualidade, e foi treinado exatamente pelas forças militares americanas. Então, vamos aí às alternativas possíveis, né? Então, as alternativas possíveis, só a alternativa A, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Questão número 9. A ordem geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial articulou a bipolarização do poder entre... Mais fácil impossível isso aqui, né, gente? A Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, a Constituição do Muro de Berlim. Não, isso aqui é só uma parte do que foi a Guerra Fria, né? Rússia e China com a instituição do protecionismo econômico. Não, né? Rússia e China, nem existia Rússia na época após a Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética e a China estavam aí lado a lado. Estados Unidos e União Soviética com a chamada Guerra Fria. Pronto, matou a questão, né? Letra D, Coreia do Norte e Coreia do Sul com a deflagração da Guerra Fria, da Guerra da Coreia. Isso aqui foi um fato que ocorreu dentro da Guerra Fria, que está diretamente ligado às disputas entre Estados Unidos e União Soviética. Um problema que dura até hoje, na verdade, essa divisão, né? E a alternativa é Estados Unidos e Reino Unido com a proclamada guerra ao terror. Também não, né, gente? Essa questão aqui é a mais fácil de todas aqui. Então, alternativa C. Última questão. A polêmica nuclear envolvendo a Coreia do Norte persistiu em 2018. As grandes potências pretendem evitar que o país asiático desenvolva armas atômicas, as quais, por enquanto, são privilégios apenas de poucos países, como quais países, aqui a gente precisa saber quais países atualmente detêm aí armamento nuclear. Então vamos lá, letra A. Estados Unidos, Rússia, China e Espanha. Falso, porque Espanha não possui armamento nuclear, pelo menos não declarado, né, gente? Alternativa B, Estados Unidos, Rússia, França e Itália. Itália também não possui armamento nuclear, então falso. Alternativa C, Estados Unidos, Rússia, Índia e Paquistão. Sim, nós acabamos de falar isso, né, gente? Ali, ó, Índia e Paquistão possuem armamento nuclear, tá? Letra D, Reino Unido, China, Irã e Iraque. Iraque não possui armamento nuclear. E a alternativa é Estados Unidos, Reino Unido, China e Canadá. Aqui, Canadá não possui armamento nuclear. Então, a única alternativa possível é a alternativa C, tá? Estados Unidos, Rússia, Índia e Paquistão. Não quer dizer que a China não tenha, tá? Não quer dizer que outros países não tenham, mas das opções, os 4 que possuem são esse aqui. Bom, pessoal, a proposta do vídeo de hoje é essa, a correção dessa atividade. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Nós estamos aí num ritmo bem forte aí das aulas, né? Tem alguns alunos que estão acompanhando as aulas do Enem. Temos outras listas também desse projeto da escola, então espero que tenha ajudado vocês aí. Um abraço e a gente se encontra daqui uns dias de novo corrigindo mais uma lista, tá bom? Abraço para vocês.